Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu vim fazer uma reflexão com vocês sobre uma frase que eu li que eu achei muito interessante. A frase diz assim: você é resultado do que você lê, das pessoas que você convive e das experiências que você viveu. Pensando nisso, eu vim questionar com você e perguntar: quais os livros que você tem lido nesses últimos anos da sua vida? Quais são seus amigos que têm influenciado a você na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida material, na sua vida emocional? Que nós somos formados, né, como todos vocês sabem, somos formados, né, por essas áreas muito importantes da nossa vida. E só conseguiremos ser felizes se nós conseguirmos crescer nessas áreas da nossa vida. Não adianta eu ter um corpo perfeito, lindo, maravilhoso, se o meu intelecto está bem pequenininho, fraco, baixo. Não adianta eu ter uma vida espiritual dizendo que eu estou lá em cima espiritualmente, sendo que fisicamente eu estou arrasada, emocionalmente arrasado. Não vai dar. Então, eu tenho que estar completa. E onde é que eu venho buscar esse conhecimento? Onde é que eu venho buscar esse crescimento para a minha vida? Tentar sanar essas vidas, né? A palavra do Senhor diz assim, em Oséias 4:6. Muita gente conhece esse versículo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, né? E aí eu quero apresentar para vocês o que eu tenho lido nesses últimos dias, nesses últimos anos da minha vida. Quais são as fontes que eu tenho me alimentado intelectualmente, né? Primeiramente, eu quero falar para vocês que eu sou professora, né? A maioria dos meus estudantes são os que vão ouvir os meus áudios. Sou formada pela UFT, a Universidade Federal do Tocantins, em letras, letras português e inglês, né? E foi nessa faculdade, vamos dizer, que os livros que eu li antes da faculdade, que me levaram à faculdade. Eu me casei em 2001, né? 2001 que eu me casei, estava ainda no ensino médio, né? Estava terminando o ensino médio e após isso foi surgindo dentro de mim, eu me converti ao cristianismo aos 15 anos de idade e dentro de mim sempre teve uma sede do conhecimento, de buscar algo a mais. Foi aí que eu fiz a leitura do meu primeiro livro, tá? Com 18 anos de idade já que eu fiz a leitura do meu primeiro livro, leitura mesmo, de capa a capa, foi nessa idade. Imagino tanto tempo que eu perdi se eu tivesse começado essa leitura antes, né? Então, eu fui na casa de um amigo, ele é meu amigo e irmão em Cristo Jesus, e quando eu cheguei lá, ele me apresentou um monte de livros que ele estava lendo. Ele disse que estava lendo aqueles livros e tal, e eu fiquei muito interessada. Eu falei, uau, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, você me empresta alguns livros? Ele falou, empresto sim, mas eu vou emprestar de um por um. No dia que você terminar de ler esse livro aí, você me passa, que aí eu te passo outro. E assim foi a minha caminhada em relação à leitura. Por que eu falo, eu estou contando essa experiência para você ver como o conhecimento verdadeiramente que forma o ser humano. E o conhecimento, nós adquirimos ele de várias formas, tem vários meios de nós adquirirmos conhecimento. E o meio mais interessante que me impactou de adquirir conhecimento foi por meio da leitura de livros. Eu me apaixonei, depois disse que o ser humano pode ler o mesmo livro várias vezes, o livro vai ser o mesmo livro, mas cada vez que você fecha, conclui um livro, você é uma nova pessoa que levanta daquela leitura. E nessa perspectiva que eu estou falando para vocês, eu li o primeiro livro, e aí eu fui para a faculdade, consegui passar no vestibular, fui para a faculdade. Confesso para vocês que na faculdade eu tive que ler livros que não foram tão legais, né? Porque eram alguns livros que não eram de acordo, mas por causa da disciplina eu tive que ler e passar por essa experiência. Mas foi bom que eu aprendi a selecionar, aprendi a me conhecer. E eu digo para vocês, a leitura é incrível. Como a leitura impacta a vida do ser humano. E quando eu estou lendo, eu digo que o livro é uma máquina do tempo.
Você volta no tempo mesmo, você parece que está ali sentado, olhando para o leitor, para o escritor ali, e ele vai conversando com você, e você vai entendendo o que ele está falando, e você vai assimilando aquele conhecimento. E quando eu passei por essa experiência de ler o primeiro livro, por que eu estou falando do primeiro livro? Porque o primeiro livro que você lê é o que vai abrir, como se abrisse os seus olhos, uns olhos, sem ser esses olhos físicos, os olhos da sua alma, do seu entendimento, do seu conhecimento, para que você passe a ser mais leitor, para que você passe a gostar de ler. E aí eu fui buscando, eu sempre desejei, sempre ansiei o conhecimento. Quando eu aprendi que quando você tem sede de algo, você começa a atrair isso algo para você. E como essa era a minha sede, eu comecei a atrair para mim. Foi começando a aparecer livros para mim, eu fui começando a ganhar livros de presente, eu fui começando a ter condições de comprar livros, ia a uma livraria e adquirir livros. E aí eu fui me apaixonando. E foi sempre dentro de mim surgindo uma sede, desejo de ir além do que eu já tinha, né, naquele momento, buscar mais além. E eu confesso para vocês que surgiu no meu coração, eu mesmo sendo cristã, né, tem gente que fala assim, o livro que me impactou foi a Bíblia Sagrada. Aí eu pergunto para você, qual livro da Bíblia Sagrada te impactou, né? Porque a Bíblia é um livro de 60, né, uma biblioteca, ela tem 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Qual foi o livro que te impactou, né? Dá vontade de fazer essa pergunta para a pessoa. E aí a pessoa fala, tá, você ficou preso só nessa leitura? Foi só nesse livro que te impactou? Qual versículo? Quem foi o autor desse livro que te impactou? Qual foi o contexto histórico que esse autor viveu, né? Todo mundo sabe que eles foram inspirados por Deus, claro, a Bíblia é inspiração divina, é Deus falando conosco aqui na Terra por meio desses homens que escreveram a Bíblia. Mas existe algo a mais, que não pode ficar simplesmente um versículo que você leu ali isoladamente, não pode ficar simplesmente, é a Bíblia e pronto. Não, ela exige algo a mais. Foi esse desejo por conhecimento da Bíblia que me impactou, né, aos 15 anos de idade, que me levou a aceitar ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que me fez fazer um curso médio básico em teologia, né, pelo SEIF, eu fiz esse curso, tenho essa certificação, mas a sede continua de conhecimento da palavra do Senhor, continuo fazendo um curso em teologia, agora teologia sistemática, né, pela IB, Teologia 24 Horas, o pastor Francisco Miranda. Tenho adquirido muitos conhecimentos em relação à palavra de Deus. Mas tá bom, ficou só aí? Não, dentro de mim continuava a sede por conhecimento, um conhecimento pessoal. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão de vida? Por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tenho vamos dizer, essas fraquezas emocionais, né, que a gente carrega na nossa vida? E aí a gente não sabe identificar, a gente não sabe entender, e muitas vezes por falta de conhecimento, a gente não sabe qual fonte buscar, né? O que está faltando verdadeiramente? Quantas pessoas estão realizadas profissionalmente, financeiramente, mas lá dentro tem um vazio, faltando alguma coisa, né? E quantos cristãos estão dentro da igreja e continuam vazios, continuam sedentários, vão para a igreja, reclamam da pregação, reclamam disso, reclamam daquilo, porque eles estão desejosos de mais conhecimento, de um crescimento maior. Porque quanto mais você busca, mais você vai querendo continuar buscando saciar essa sede. E eu falo para vocês que surgiu dentro de mim, né, nessa minha caminhada aqui nessa terra, um desejo de autoconhecimento. Pela dificuldade que eu estava enfrentando no momento, a dificuldade que eu falo era esse conflito interior, de desejar me conhecer mais. E eu sempre orava, Senhor, o que está faltando? Senhor, me ajuda a identificar. Senhor, por que eu tenho esse desejo? Senhor, por que eu estou sentindo esse vazio? A palavra do Senhor diz que quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, a gente sacia, a gente não tem mais sede. E eu continuo sentindo esse desejo, Senhor, eu sentindo vazio, eu preciso. E Deus foi começando a direcionar. Irmãos, por incrível que pareça, eu estou contando para vocês o meu testemunho de como o Senhor impactou a minha vida e me deu conhecimento por meio de livros. Tá? Poderia dizer, a minha libertação, a gente usa essa palavra no meio evangélico, a minha libertação veio por oração, veio por campanha, a minha libertação veio por leitura de livros.
Incrível, né? E o Senhor me trouxe esses livros, o Senhor me trouxe conhecimentos. Eu converso para vocês que tem aqui do meu lado um monte de livros, que eu já li esses livros, e muitos desses livros são de autores evangélicos e outros não. Mas por quê? Uns vai ligando e vai casando as informações com o outro e vai trazendo esse enriquecimento para você. O primeiro livro, o livro que mais me impactou foi esse livro aqui, O Poder da Ação, Paulo Vieira. Ele é um coach nacional, né? E ele conta a história dele. Ei, o cara estava divorciado, na pior, lá embaixo mesmo, destruído. Entra numa biblioteca e encontra um livrinho pequenininho, desse tamanho assim. Ele fala que o livrinho tinha capa vermelha, né? Ele fala o nome do livro. E aí ele começou a ler esse livro. Ao final do livro, irmãos, ele decidiu mudar a vida dele. O Tony Robbins também, que eu li muitos livros do Tony Robbins, mas os livros do Tony Robbins eu li em PDF e audiobook. Como é que é os livros audiobook, né? No YouTube você vai encontrar livros diversos de todos os autores que você pensar na sua vida, tem audiobooks. E eu pegava o audiobook, colocava no ouvido, né, no fone de ouvido, e baixava o PDF do livro e ia acompanhando a leitura. E o Tony Robbins, ele conta que viveu assim a vida dele no início, um jovem, estava desempregado, o peso, acima do peso, estava muito mal, e ele encontrou também a leitura de um livro que veio abrir a mente dele. Tem várias pessoas que têm esse testemunho que após a leitura de um livro a mente abriu, veio clarear toda a sua vida para eles. E o Bob Proctor, que é um autor, eu tenho ouvido muito os áudios dele, ele fala que leu um livro que transformou a vida dele. Foi alguém que indicou o livro para ele, né? Ele estava lá lamentando a vida, questionando, sofrendo porque que as coisas não davam certo, e ele aquela sede de vencer na vida, de crescer. Chega um cara e fala, Bob, eu tenho um livro para você. E deu o livro para ele. Pense em Riqueza, de Napoleon Hills. E ele leu esse livro e a vida dele mudou. Ele diz, né, em todos os áudios dele que você ouvir, ele fala que carrega esse livro com ele porque foi o livro que transformou a vida dele. E eu, lendo esse livro, ele vai falando pra gente fazer atividades, né, exercícios nele até o final. E esse livro me trouxe, né, uma revelação muito grande sobre mim mesmo. E eu comecei a fazer várias outras leituras. Li vários livros, irmãos. Livros de Napoleon Hills, tem todos lá em PDF, audiobook, na internet você encontra. As 5 linguagens do amor, eu encontrei também, influenciou muito nos meus relacionamentos, conheci as 5 linguagens do amor. O Segredo de uma Mente Milionária. Quem pensou assim, falou em milionário, você já pensa, ver dinheiro? Não. Irmãos, tem tantas outras coisas por trás desse mistério de ter dinheiro. Também li muitos livros e estou no desafio aqui lendo Dinheiro, de Tony Robbins também. Esse livro tem me desafiado, porque a matemática financeira, né, ela entra assim, você começa a falar assim, o que é isso, que linguagem é essa, né? Mas ele tem me abrido a mente para muitas outras coisas. E eu tenho, assim, sugestões para você. Tem um livro, eu vivi uma experiência com um amigo pastor. Ele publicou no status dele e nas redes sociais que ele tinha descoberto um livro, era um áudio, né? Era um vídeo, que se a pessoa visse esse vídeo, essa pessoa ia abrir a sua mente para tudo, sua vida ia melhorar. E ele passava essa informação por R$100. Na hora que eu vi, na hora eu corri. Falei, claro, vai mudar minha vida, vai transformar tudo. Eu preciso descobrir que o segredo é esse, né? Cliquei no vídeo e eu falei, uai, esse vídeo tá no YouTube, né? Esse vídeo tá no YouTube, eu já li, eu tenho esse livro. Que era esse livro aqui, The Secret, né? O Segredo, né? Esse livro aqui, ele é muito bom, é simples, tem uma linguagem muito maravilhosa e faz a gente refletir sobre muitas coisas da vida, algumas situações que nós estamos vivendo por causa da nossa mente e dos nossos pensamentos. E aí eu questionei pra ele, eu fui na mesma hora, mandei mensagem, por que você tá oferecendo um vídeo, que o vídeo é do livro, é o livro documentado. Tá no YouTube, é de graça, por que você tá oferecendo e cobrando R$100 pra dar essa dica? Ele falou, irmã Selma, porque as pessoas não valorizam o que é de graça. Olha só, você leu esse livro, você sabe o poder que tem essas informações. E eu já ofereci, a pessoa fala, tá bom, eu vou ver. Ninguém vê. E as pessoas não valorizam o que é de graça, e é verdade. Quando ele falou assim, eu caí e falei para ele, é verdade. Tudo
todas as informações, todo autoconhecimento hoje está ao alcance, na palma da nossa mão, como está no celular ou em qualquer outra, né, vídeos do YouTube, e as pessoas gastam horas a fio assistindo coisas inúteis, nossa, tantas outras coisas. Quando eu vejo alguém muito preso no Facebook ou no WhatsApp ali o tempo todo, eu fico pensando, que desperdício de tempo. E se você é meu amigo, em algum momento eu te indiquei um audiobook, eu te indiquei um livro, porque eu acredito que quem aceitou a minha indicação, leu, sentiu uma transformação na vida. E sabe como é que eu sei que a pessoa aceitou a minha indicação? Quando essa pessoa fala assim, Selma, eu li o livro. E aí a pessoa se empolga e fala isso e tal, fala, realmente ele leu o livro. Mas quando eu falo, você leu o livro? A pessoa fala, li. E não comenta nada do livro. Como eu indiquei um livro, O Poder do Subconsciente, para alguém, e aí eu falei, essa pessoa vai chegar motivada, ela vai chegar, vai me contar as coisas, novidades. Falei, você leu o livro? Depois de um mês eu peguei o livro de volta, claro, eu sou apaixonada pelos meus livros. E aí ela, li. Aí eu fiquei esperando. E aí, o que você achou da parte tal? Interessante. Falei, ela não leu o livro. Se leu, não compreendeu, porque é impossível você ler um livro como O Poder do Subconsciente e não achar, o livro do Poder do Subconsciente é do Joseph, tá? E não achar que assim, não transformou nada em você. Eu sei que o primeiro momento é difícil. É como se eu estou falando assim, você venceu uma barreira da sua limitação da sua mente. Mas leiam, procure livros que possam abrir a sua mente, que vai te levar ao autoconhecimento. E aí, é por isso que eu sei quando a pessoa lê, né, o livro que eu indico. Quando a pessoa vem motivado para mim, né, a mulher vê, já li esse livro muito interessante. Eu quero contar a história desse livro aqui. É do Napoleon Hill também, né? Ele é do Jacob. O Jacob pegou os segredos, né, do Napoleon Hill e fez as 16 leis do sucesso. Esse livro eu li ele em 2 semanas, no ano passado, que muita gente reclamou do ano passado, né, que estava isolado, que estava o quê? E eu amando, porque eu estava lendo, só lendo, buscando conhecimento. Aí o povo chegava em mim reclamando, ai, mas esse ano, ai, que tédio, ai, eu não sei o que. Eu falo, por que você tá falando de tédio, não sei o que. Eu falo, ai, mas eu tô gostando tanto. Mas é porque eu tava viajando, ó, nas leituras dos livros. Aí eu concluí o livro. E eu fui correndo. Eu falei, esse livro, fulano precisa ler esse livro. Corri, no outro dia com o livro todo empolgado, mostrei, fulano, eu li esse livro. Ele é muito bom, ele me ensinou as 16 leis do sucesso, sim, na minha vida pessoal, eu indico pra você. Aí a pessoa olhou pra mim, olhou pra capa do livro, tá bom. Sabe, assim, eu falei, nossa, e eu voltei, peguei meu livro e guardei de novo. Eu falei, eu fiz a minha parte, né, eu indiquei o livro. Porque se a pessoa tivesse falado assim, sério, causou impacto em você, eu quero ler também, né, pegava o livro, folheava, você me empresta o livro? Aí a reação da pessoa foi, tá bom, que bom. Ela falou assim, que bom. Eu, peguei o livro e voltei pra casa. Então, muitas vezes, a gente tem, né, a gente dá as dicas, a gente tenta falar para as pessoas o que é e as pessoas não aceitam. E ver a outra, quando eu indico o livro, é porque eu li o livro. Quando eu indico um audiobook, é porque eu ouvi o audiobook. E assim todas as outras coisas. Primeiro eu experimento, se realmente é bom, aí eu passo pra frente. Então, eu indico o livro para as pessoas que estão próximas de mim, porque realmente eu acredito que a leitura liberta. A leitura liberta. A verdade liberta, né? Como a palavra do Senhor diz. Então, leia um livro, eu te desafio. Eu sei que você vai comentar, que vídeo bom tal. Eu quero que você comente assim, o livro que me impactou foi esse livro. E coloca o nome do livro e o nome do autor. E se você ainda não leu nenhum livro, eu vou te desafiar. Você vai colocar aí, eu aceito o desafio de ler um livro esse mês, essa semana. E aí você, ao final, você dá um jeitinho de me avisar, tá bom? Aceita essa dica aí, que vai formar você daqui a 5 anos, tá? Valeu!